Com o nosso retorno a Curitiba em 2017, aconteceu de nossa caminhada se estender pelas rotinas de estudos. Nossa intenção era nenhuma direção em princípio, mas como nós tínhamos enfrentado o falecimento de nosso irmão, ali, Abrão, a gente recebeu da nossa cunhada alguns pertences que ele guardava, porque ele esteve com minha mãe nos últimos anos. Ela faleceu em 2008, 9 anos, né, antes dele falecer. E ele tinha, então, entre os guardados, um diário do meu avô, Stefano Rybarski, que estava todo em polonês. Meu irmão faleceu em 2017, e em 2018 esse diário fazia 100 anos de que meu avô tinha escrito em polonês. Então, a nossa família era muito pequena, éramos só 2 filhos, e a gente não aprendeu, na verdade, nem o polonês e nem o árabe. Meu irmão mais velho de um primeiro casamento do meu pai foi quem, digamos assim, ficou obrigado a assimilar a cultura árabe, e aí acabou se tornando um grande intérprete, inclusive, do árabe e no inglês, por conta disso, por ter sido direcionado a fazê-lo, né? Então eu comecei a manusear esses documentos e pensar em como seria interessante redescobrir essa origem polaca que ficou, como se diz assim, arquivada, guardada numa gaveta por tantos anos, que minha mãe guardou. Ela falava, lia, escrevia polonês, mas nunca quis ler para nós, para mim especialmente, que fiquei muitos anos com ela em casa. Nunca quis traduzir o que meu avô dizia nesse diário. Então a curiosidade era muito grande. Aí a gente conseguiu montar um projeto com a ajuda da nossa amiga Rosângela, para que a gente pudesse, como se diz assim, captar recursos e traduzir esse diário, e também desenvolver alguma coisa no sentido dessa, digamos assim, importância da nossa origem, no caso, né, materna, polonesa. E acabei indo para o Solar do Barão, aprender a fazer gravura com o professor Rosman, que fiz direcionada também para, digamos assim, compor imagens que poderiam vir a ser incorporadas nesse projeto mais adiante, se ele fosse aprovado, se a gente conseguisse recursos, como ilustrações. Então, claro que, não sabendo nem por onde começar uma gravura, a gente estava ambicioso por demais. Mas a gente fez, paralelamente, cadeiras na Universidade Federal do Paraná, como cadeiras, matrículas isoladas, né, em várias áreas. E uma delas foi com o professor Márcio de Oliveira, da área da Sociologia das Imigrações, que eu nem sabia que existia. E a gente estudou, digamos assim, alguma coisa que tinha a ver com essa nossa preocupação nesse projeto. Então, anotações daqui, pesquisas dali. Uma das grandes descobertas para nós foi, a gente já sabia que existia, né, o Warschawski, um
um historiador paranaense, estudioso dessa migração polonesa, mas a gente não conhecia mais de perto Ulisses Jarochinski, como se diz assim, um doutor, né, em comunicação e outras áreas de história, um polaco, como se diz assim, de alma e coração, que na verdade já tinha publicado livros sobre a migração polonesa para o Paraná, origens dos nomes e tal. E uma das coisas interessantes que ele apontava é de que não existe polonês, existe o polaco. Então, a gente achava que a gente era chamado na infância, né, polaca, polaca, polaca para cá, polaca para lá, carinhosamente dentro da família, mas a gente não imaginava que, na verdade, existia um acento cultural que distinguia como mais correta, mais apropriada a forma de se dirigir a cultura né, como polaca e não polonesa. Bom, fizemos esse curso no Solar do Barão, tivemos algumas coisas em que nos apoiar para tentar fazer algumas imagens. Sinto muitíssimo dizer que muitas fotos se perderam. Não sei que destino tiveram, na verdade. Fiquei no Rio Grande do Sul durante muitos anos e por conta do meu irmão ter estado ao lado da minha mãe, tive por bem realmente não pretender acesso a nada dessas coisas de memória, nem só por não, como se diz assim, não pretender, mas principalmente porque considerava que a aproximação dele era, digamos assim, automaticamente direito dele em arbitrar esse acervo, né? Então, na verdade, a gente acabou, como se diz assim, tomando aproximação com o que nos quiseram, como se diz assim, acessar, minha cunhada, no caso, depois do falecimento do meu irmão, aonde vieram entre caixas com documentos. A minha mãe era uma arquivista nata. Ela recortava e colava seus próprios arquivos sobre a cidade, sobre a cultura, sobre o mundo. Era uma geógrafa nata, tinha verdadeira paixão por geografia. E nisso aí ela passava horas fazendo seus arquivamentos pessoais, né? Fotos, muitas fotos, né? Então, no fundo, a gente acabou perdendo essa linha de tempo familiar, porque a gente não, como se diz assim, não ousou, nem pretendeu, né, estando em uma moradia provisória em Curitiba, retornando depois de muitos anos, com recursos bastante escassos, a gente não tinha como pretender guardar e acomodar nada disso. Então, muito pouca coisa realmente restou e muita coisa já tinha se perdido. Então, na verdade, a tentativa de cumprir essa memória,
ainda é uma tentativa bastante precária. Mas, de qualquer modo, a gente montou o que seria apontamentos sobre nossas origens polacas, janeiro de 2018. A oficina de gravura que a gente fez foi em 2017, no Solar do Barão. Em 2018, a gente participou de uma exposição coletiva que o professor organizou, que tinha a ver com a rotina do trabalho dele, de fazer, como se diz assim, intercâmbio de portfólios. Então, o que as pessoas, alunos, né, do Solar e dele e de outros professores tinham, como se diz assim, desenvolvido, eram chamados, convidados a reproduzir em número X determinada figura do seu trabalho de gravura, e isso depois era então repartido entre os participantes da exposição. Mas na realidade a gente acabou usando nesse processo de exposição uma imagem que era, como se diz assim, uma espécie de síntese de preocupações que a gente estava tendo na época, porque sempre a gente esteve estudando na Federal cadeiras isoladas, como eu já disse. Então, de certo modo, a gente, como se diz, colocou um trabalho nessa exposição e também desenvolveu, imprimiu 20 e poucas cópias do que seria o amor orgânico. Então, alguma coisa assim mais conceitual no caso, né? Menos intimista da nossa pesquisa familiar. Bom, uma das coisas que a gente desenvolveu é que algumas datas, no caso, né, a gente conseguiu levantar relativas à história, né, do meu avô, mas assim, como se diz, direcionando mais para uma publicação, no caso, que seria um livro, né, um princípio, onde a gente anexaria o diário dele traduzido. O professor Luiz Henrique Budan, que é professor da Universidade Federal, era nosso convidado para nos ajudar a fazer essa tradução. Então, havia como se diz assim, uma certa elaboração primeira, né, do que a gente pretendia fazer. O nosso primeiro trabalho, então, em linóleo gravura, na nossa vida de estudos e experimentos na arte, foi, então, voltado para essa busca a respeito da identidade polaca, no caso da nossa formação familiar, né? A gente construiu um roteiro que seria como se diz assim, um projeto mesmo, né?